professor Wendel falando. Nós vamos fazer hoje a 5ª análise de um trabalho para ver se ele está de acordo com as normas da ABNT. Fica comigo, logo depois da vinheta, tô de volta. Eu aqui de volta. Então, vamos começar a analisar aqui um trabalho que foi mandado. E se você não viu os vídeos anteriores, esse é o 5º vídeo. Então, nos anteriores eu expliquei como é que eu faço essa análise. Então, seria interessante você voltar e dar uma olhada também, porque tem alguns detalhes que eu explico e você não vai entender muito bem se você só começar desse. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui um trabalho. Tem aqui as margens do documento e aqui a parte externa do trabalho, que seria o final da página. Então, esse trabalho, vamos ver aqui no final, como é que ele foi configurado na questão das margens, para ver se a gente está com as margens corretas. Então, as margens dele foi configurado dessa forma aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, margem superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. Perfeito. É isso que um trabalho tem que ter. Essas configurações de margem. E o tamanho do papel, A4. Então, perfeito. Esse trabalho aqui, na questão de margens e tamanho do papel, ele tá perfeito. Então, vamos por aqui OK. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar a análise a partir da capa. Eu falei no início do vídeo que a capa teria problemas. Então, vamos ver que tipo de problema. Então, aqui a gente vai começar analisando a capa. A gente tem aqui, provavelmente, o nome da faculdade, talvez o curso. Por que vocês não estão entendendo as letras aqui? Porque eu embaralho as letras para preservar tanto o conteúdo do trabalho quanto a identidade de quem produziu o trabalho. Então o objetivo aqui é única e exclusivamente analisar o padrão ABNT e não o conteúdo do trabalho. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem que provavelmente era a logo da faculdade. Essa logo ela não poderia estar aqui. Se ela, pela ABNT, você só colocaria o nome da faculdade. Mas, normalmente, a gente coloca uma logo. Então, essa logo, ela deveria estar aqui, no começo, tá? Então, viria a logo e depois viria ali o nome da faculdade, o curso que a pessoa faz e qualquer outra informação que ela acha relevante. Então, aqui na sequência, a gente tem o nome do aluno. Tá perfeito, ó. Tá no tamanho 12, não tem negrito, normalmente é assim mesmo. Aí depois aqui a gente vem com o título. Esse título ele tem um ponto de interrogação aqui no final, ó. Então provavelmente esse daqui é um título principal e esse daqui é um subtítulo. O que acontece normalmente nesse caso? O subtítulo ele ficaria sem negrito, tá? Mas essa regra varia bastante, tá? Então pode ser que o professor entenda como correto. E aqui no final a gente tem aqui, ó, o local e a data. Esse local, às vezes a gente coloca aqui o estado. Não é obrigatório, tá? Poderia ser colocado só a cidade, a não ser que o template da faculdade peça. Agora, esse /1 aqui, ó, normalmente ele não existe, tá? O que vai ali é só a data de entrega. Então, no caso, 2022. A não ser, lógico, que tenha no template da faculdade pedindo. Então, esses são os problemas da capa. Então, a capa tá 100%? Não tá. Ela tem muita coisa para ser corrigida. Vamos lá, folha de rosto. Folha de rosto começa aqui com o nome do aluno. Já que o nome do aluno na capa ele não veio em negrito, então eu não aconselharia colocar negrito aqui também, tá? Tem que manter um certo padrão. O título e subtítulo tá mantendo o mesmo padrão e aqui vem a descrição do curso. Então aqui vem a descrição do curso, tá legal. O alinhamento tá legal, ó, tá começando mais ou menos no meio da página e terminando aqui, ó, justificado. A única coisa de observação nesse daqui é que ele deveria ser espaçamento simples entre linhas. E dá para ver aqui que o espaçamento tá maior, deve estar com espaçamento de 1,5. E o nome do orientador tá aqui, ó, no centro, um pouco mais para baixo. Tem faculdades que pedem realmente desse jeito, tá? Então depende muito da faculdade, mas pela ABNT entraria aqui, ó. Seguindo aqui, entraria uma nova, daria um espaço de uma linha, né? E aqui que estaria o nome do orientador ou orientadora. E aqui ele manteve, ó, o nome da cidade e o ano. Então, tá ok. Sempre mantendo o mesmo padrão. Vocês observaram que tem diversos detalhes, né? São coisas pequenas, mas que estão fora da norma. Então, vamos lá. Essa folha aqui é uma folha de banca examinadora. Eu não vou entrar no mérito dela, porque cada faculdade tem o seu próprio padrão. Então, vamos lá. Agradecimento. Essa folha de agradecimento tem problema, tá? Para você que entende um pouco de ABNT, de cara você já vai perceber, tá? Eu vou dar 3 segundos para você me falar o que tem de errado nessa página. 1, 2, 3.
Primeiro, agradecimentos não tem esse padrão aqui, ó. Esse padrão aqui é padrão de dedicatório, tá? Então, dedicatório sim, tem o texto aqui no final, né? Alinhadinho aqui no canto, tá? Até nem tá alinhado, ó. Porque ele tem uma margem, e essa margem aqui, ó, não foi respeitada, ó. Ele está deslocado da margem. Ó. Esse deslocamento aqui não poderia existir. Mas a dedicatória é isso mesmo. Ó. Aqui no cantinho inferior direito da página. Tá? Só que, detalhe, dedicatória não tem o escrito aqui. Tá? No caso aqui é agradecimento. Então vamos pensar no agradecimento. Esse agradecimento como que deveria ser? A palavra agradecimento deveria estar aqui no início, centralizado, como se fosse um título. E o texto do agradecimento deveria vir aqui, ó, como se fosse um texto de parágrafo normal, tá? Então, é assim que é o agradecimento. Então, esse agradecimento tá errado, a não ser que ele chamou de agradecimento o que ele fez como dedicatório. Então, daí teria que tirar essa palavra daqui e só, e ficaria correto. Aí entenderia como dedicatório. Vamos lá. Outra página, lista de figuras. Bom, lista de figuras, a gente vai ter um problema nela aqui, que é o deslocamento, ó. Ele fez um deslocamento de primeira linha com relação à margem. A lista de figuras ela tem que estar encostada aqui, tá? O resto tá tudo ok, ó. O número ali da página e aqui o nome das figuras, né? Provavelmente figura 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos lá. Sumário. Legal. Sumário, a gente observa muito problema no sumário. Normalmente. Vamos ver se esse daqui vai ter. Sumário, centralizado, tá ok. Aí aqui, alinhamento. Vamos ver como é que estão os alinhamentos aqui, ó. Tá tudo encostado aqui na margem? Tudo encostado na margem, ó. Perfeito. Vamos lá. Título de primeiro nível, negrito maiúsculo, perfeito, manteve em todos, ó. Negrito maiúsculo. Segundo nível, todo maiúsculo, legal. E terceiro nível, vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. Terceiro nível tem um probleminha. É formatação? Até é, mas por exemplo, ele usou aqui negrito minúscula e itálico. Poderia ter feito assim? Poderia. O que a BNT pede? Todo título, primeiro, segundo, terceiro, quarto nível, seja qual nível for, ele tem que ser diferente. Pode ser itálico, pode ser negrito, pode ser maiúscula, pode ser sublinhado, qualquer coisa que identifique que ele é um título. Então aqui no caso ele optou por negrito, minúscula e itálico, sem problema. O único problema que eu observei é o seguinte, ele tem um padrão de espaçamentos aqui, ó, entre título e título de segundo nível. E aqui ele colocou um espaçamento simples. Então eu teria mantido o espaçamento de 1,5 em todos os parágrafos, beleza? Então vamos lá. De resto, ó, tá muito bom. Alinhado aqui, ó, tudo alinhado do lado direito certinho. Então vamos lá. Introdução. Aqui a gente já tem um problema. Introdução, aqui, ó. O que é esse deslocamento aqui, ó? Todo título, pela BNT, tá? Ele é encostado aqui na margem. Existem exceções? Infelizmente existem. Já peguei diversos trabalhos, não vou citar a faculdade, mas que no template da faculdade existe um deslocamento aqui do título em relação à margem esquerda. O que eu acho ridículo, porque fica feio, né? Olha, você tem aqui um título que não tem nem relação com o deslocamento de primeira linha do parágrafo. Ou seja, parece que está flutuando ali. Então, esse deslocamento aqui pela BNT não existe, tá? Então vamos lá. Dando sequência, introdução numerada, tá? Aí tá ok. E aqui, vamos ver o deslocamento aqui dos parágrafos. Perfeito, ó. Todos seguindo o mesmo recuo de primeira linha. Então aqui tá legal. Aqui alguns autores, ó, tudo feito de forma correta. Autor e ano. Vamos lá, página 9. Ó, a página aqui em cima feita de forma correta também. Aí, vamos lá. Deslocamento. Tá. Título 2. Ó, já não tá mais uniforme. Aquele título, ele pôs um deslocamento de primeira linha. E esse daqui já não tem, ó. Esse daqui já tá encostado na margem, ó. Que seria o correto. Então, ou ele faz de um jeito, ou ele faz de outro. Escolheu fazer deslocado, tem que fazer deslocado no trabalho inteiro. Então aqui, ó, a única observação minha é esse espaço. Muito grande. Esse título tem que estar bem perto aqui do 2, praticamente separado por um espaço, tá? Mesma coisa aqui, ó. Também deveria estar junto. Então, a única coisa, o título aqui todo negrito, tá mantendo o padrão, ó. Título aqui todo maiúsculo, né? Título de segundo nível. Ah, grande problema aqui, ó. Esse parágrafo. Não tá estranho esse parágrafo? Por que esses parágrafos têm recuo de primeira linha e esse aqui tem recuo de deslocamento? Que são recuos diferentes. Então, nada justifica que um parágrafo não tenha o recuo de primeira linha e o deslocado dele seja aqui. A não ser que seja um bullet, né? Que daí a gente vai ver um pouco mais pra frente. Então, esse parágrafo tem problema.
Vamos lá. Ó, um outro probleminha aqui, ó, que eu já vi de cara. Ponto aqui, tá? O ponto é depois. Então o ponto é aqui, ó, no final do autor, tá? Isso a gente vai perceber que o trabalho todo ele fez dessa forma. Então, isso é mais erro de português, né? Não é tanto de formatação. Então vamos lá. Vamos ver, página 12. Aqui, ó. Aqui tem um outro probleminha. Talvez vocês não tenham notado, ó. Ele tá alinhado, tá com o mesmo tipo de letra, né? Aqui o espaçamento entre ele e o texto tá legal, tá? É um espaçamento bom, ó. E tá de certa forma padronizado, só que aqui ele colocou um ponto. E eu lembro que no anterior não tinha ponto. Vamos lá para ver? Aqui, ó. Vamos tirar isso aqui para não atrapalhar. Então tá aqui, ó. Cadê o ponto aqui? Não tem. Então isso é importante, tá? Ou você coloca o ponto ou não coloca. O que a BNT fala? Não coloque ponto, tá? Pela BNT não teria ponto. Mas, sempre tem um mais. Tem faculdades que pedem, tá? E no Word, para colocar ponto, é meio chato, tá? A hora que você coloca ponto no título, o subtítulo não fica configurado, é chatinho, tá? O ideal é trabalhar sem ponto. Agora, tem faculdade que pede. Então, se pede, você tem que colocar ponto. No caso aqui, ele estava usando tudo sem ponto, então não deveria ter ponto aqui também, tá? Agora, o resto, tudo certo, ó. Espaçamento, tá legal. Tá. Aqui, ó, ponto de novo, né? Deveria estar sem. Aqui, título de terceiro nível, o primeiro que apareceu. Então, vamos lá. O que é esse recuo aqui? Tá? Então, ó, tudo bem que ele manteve o mesmo recuo do terceiro nível nesse outro terceiro nível aqui, ó. Então já foi importante, né? Tá mantendo pelo menos em todos. Eu acredito, né? Tem que ver o resto do trabalho. Agora, o ideal é que, se tiver todos encostados aqui, todos estejam encostados aqui. Seja terceiro, quarto, quinto nível, se tiver. E outra coisa importante. No sumário, vocês lembram que o título de terceiro nível, qual que era o padrão dele? Negrito, minúscula e itálico. Tem itálico aqui? Não tem. O ideal é que o sumário ele reflita o próprio trabalho. Então, se aqui não tem itálico, no sumário não deveria ter itálico também, tá? Então, é aqui, ou eu colocaria itálico aqui, ou eu tiraria o itálico lá que ele colocou no sumário. Vamos lá. Ah, um exemplo bom aqui de bullet, ó. Isso daqui é um bullet, ou seja, uma linha, a linha, tá? É uma bolinha, né? Que normalmente ela vem mais de uma e que a gente tem tópicos ali dentro. Quando você usa isso daqui, você tem que manter um recuo igual. Todo texto ele tem que estar começando aqui, ó, daqui para cá, tá? Do texto dele para a direita. Então aqui, ó, ele não fez isso. Ó, um outro exemplo aqui, ó, bem drástico, ó. Ele tinha que estar aqui, ó. Todo o texto tinha que estar aqui, ó, dentro desse bloco. Se começou aqui, tem que estar dentro do bloco, tá? Então, esse era a linha, um ponto importante. Tem gente que nem sabe fazer isso, mas é bem simples, tá? Na própria régua do Word a gente configura. Vamos ver aqui. Aqui, ó. De novo, um título, ó. O título 1 tinha esse recuo. Título 2 não tinha. O título 3 tem de novo. Ou seja, ó, título de segundo nível com recuo, ó. Então tá uma salada, né? Ora tem, ora não tem. Então, o professor que entende de ABNT, ele vai bater o olho, vai devolver e falar, ó, tem que corrigir. Ó, esse daqui é um pontinho um pouquinho preocupante, ó. Tem que ver se isso daqui não vai dar mais de 4 linhas, tá? Porque se der 4 linhas, isso daqui teria que ter o recuo especial de citação direta longa. E aqui não tem. Mas pode ser que a hora que jogue para citação direta longa, ele fique só com 3 linhas. Então daí ele fez certo. Mas a mesma coisa aqui, ó. Eu duvido que esse tamanho de texto aqui não dê 4 linhas. Quando jogar pro formato de citação direta longa. Outro ponto importante que eu já vi aqui, ó. Cadê o ponto? Que aqui, ó, é sobrenome, ano e página. Então, entre o ano e a página, teria... Ponto não, vírgula, né? Cadê a vírgula aqui, ó? Cadê a vírgula aqui? Aqui, ó. Cadê a vírgula aqui? Eu acho que em outros lugares ele fez de forma correta. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não, tudo bem. Se eu encontrar daí eu mostro. Mas é isso, tá? Então, sempre separado ali por vírgula. Vamos lá. Vamos ver se eu termino isso rápido aqui. Ó, vírgula. Aqui, ó, espaçamento. Aqui, ó.
Essa aqui é uma citação direta longa. Então, se aquela lá tivesse assim, igual aqui, ó, tem um monte de linhas, né? Tem bem mais de 4. Então ele deveria ter esse recuo especial aqui. Sempre começando em 4 centímetros, alinhado e com uma letra menor do que a letra do texto. Ó, aqui provavelmente ele está chamando o autor, ó. Tal autor, tal, falou tal coisa. Aí ele vem com os autores aqui. Esses autores, aqui tem a página, ó, que é obrigatória. Mas cadê a página obrigatória aqui? Esse autor aqui, na verdade, não deveria existir aqui e a página deveria estar aqui, tá? Ou em cima ou embaixo. Não vai citar 2 vezes os mesmos autores, né? Então vamos lá. Tudo certo. Recuo, espaçamento, citação direta longa. Ó, aqui ele já fez, ó, a vírgula. Aí página 30. É dessa forma que ele deveria ter feito nos outros. Então vamos lá, aqui tem a primeira imagem. Aqui está o título da imagem, aqui está provavelmente a fonte da imagem e a imagem. Essa imagem está ok, tá? Essa imagem não tem problema nenhum. Então vamos lá, aqui já não tem recuo, ó, tá certo, né? Se a padronização for 100, ó, recuo de primeira linha numa citação direta longa. Isso não existe, tá? Então tem que ser aqui tudo alinhado, igual ele fez aqui, ó. Anterior, ó. Aqui, ó. Não tem recuo, tá? É assim, ó. Tudo dentro de uma caixinha aqui, ó. Do começo ao fim, alinhado, justificado. Vamos lá. Aqui, uma outra figura. Ó, figura. O que é esse espaço aqui? Esse espaço tá um buraco aqui, né? Então esse espaço não deveria existir. E aqui tá a fonte. Provavelmente essa aqui é a fonte dele, né? O nome do autor. Isso aqui não tinha que estar tudo em maiúsculo. Tinha que estar primeiro em maiúscula, o resto normal. 2014, página tal. Cadê a vírgula? Também faltou. Então aqui, ó. Aqui ele fez certo, ó. Vírgula aqui, ó. Só o ponto aqui que tá na posição errada, né? Mas aqui tá tudo ok. Se bem que ele fez a mesma coisa que o anterior, ó. Ele colocou o autor aqui no começo e não pôs a página aqui. Ele deveria ter posto, na verdade, esse autor e a página aqui e tirado ele daqui. Aqui, mais uma figura. Aqui tá legal, ó. Não tem o espaço, né? A legenda já vem a figura. E aqui a fonte com o mesmo problema. Só que aqui o problema piorou, né? Porque além de estar tudo em maiúscula, cadê o parênteses? Aqui e aqui. De abertura e fechamento do ano e página. Então faltou isso. Olha como tem... não é complicado, mas tem muito detalhezinho. Inclusive, se vocês tiverem um trabalho, quiserem que eu faça uma conferência... É só mandar, eu faço isso gratuitamente, tá? E eu só mostro aqui no YouTube pros alunos que me mandaram e pediram, ó, se você quiser, ou me autorizaram, né? Se você quiser, você pode avaliar, que foi o caso desse trabalho aqui. Olha esse daqui, ó, que caso mais drástico. Invasão de margem, ó. A margem tá aqui, ó. Esse tinha que estar daqui pra dentro, né? Por que tá daqui pra fora? Ou seja, eu pego muito trabalho assim, que o número... ou um conteúdo tá invadindo a margem, ou direita ou esquerda. Então aqui, ó, mesma coisa, ó. Visível, né? Não tem nem o que falar. Aqui, todo aqui, ó, mesma coisa, ó. Quem trabalha de forma profissional, formatando o trabalho, isso não acontece, porque você cria um estilo, cria um padrão, e você aplica esse padrão no trabalho todo. Aqui, uma citação direta longa, ó. Mesmo problema. Então, esse parágrafo, ele tem mais de 4 linhas, então quase certeza que isso aqui é uma citação direta longa e deveria ter aquele recuo especial que eu mostrei para vocês antes. Então vamos lá. Aqui tem uma fórmula. Ó, essa fórmula, junto com a legenda dela, ó, tudo invadindo aqui a margem do documento. Ó. Então tem que... O ideal é mandar visualizar em formato PDF. Dá um Ctrl P, na verdade, em visualização em formato de impressão. Aí você visualiza isso aqui com mais facilidade, tá? Aí vamos lá, ver se tem algum outro problema. Ó, pra mim isso aqui também tem mais de 4 linhas, tá? Quando eu falo mais de 4 linhas, por que eu não tô afirmando que tem mais de 4 linhas? Porque a hora que você der o recuo especial disso daqui, às vezes não dá 4 linhas. Aí você tem que retornar e deixar dessa forma mesmo, tá? Entre aspas, e como se fosse uma citação direta, só que com menos de 4 linhas. Então vamos lá, que mais? Referências. Referências normalmente é um tendão de Aquiles aqui, sempre tem problema. Bom, aqui, centralizado. Todas as referências têm negrito nela, então, ou seja, provavelmente ela está formatada corretamente, ó. Tudo alinhado. Alinhado, até nem vou falar. Qual que é o alinhamento correto de referência? É justificado? É à esquerda? Qual que é o correto?
Garanto que a maioria vai responder errado, hein? O correto é a referência tá assim, ó, igual um parágrafo, ó, justificada, ela bonitinha aqui, ó, alinhada à esquerda e alinhada à direita, ou tá tudo à esquerda? O que vocês acham? 3 segundos, hein? 1, 2, 3. Então, esse é o correto. É tudo alinhado à esquerda, tá? Pela BNT. Lembrando, tem exceções? Infelizmente tem. Tem faculdade que pede que seja justificado, mas não são muitas, tá? E tem professor que a hora que você entrega o trabalho, isso aconteceu comigo essa semana. Um aluno, que eu formatei o trabalho para ele, entregou, e o professor questionou ele, falou, olha, o teu trabalho tá errado porque tá alinhado à esquerda. Aí ele voltou para mim e me perguntou, Wendel, eu só queria saber tal, para saber se o professor tem razão ou não. E daí o que eu falei para ele, olha, no teu manual não falava nada e eu sigo a BNT. O que a BNT fala? Alinhamento à esquerda em referências. Então, é isso que eu tenho, isso que eu me comprometo. Eu me comprometo a entregar conforme o padrão que você me mandar. Se você me mandar um manual da faculdade ou um template que fale que ela tem que ser justificada, eu vou justificar. Agora, se você me falar, ó, eu quero ele formatado pela BNT, eu tenho que formatar pela BNT, né? Até porque, nesse caso, eu até falei pra ele, você quer que eu mande um print do manual da BNT pra você mostrar pro professor? Ele ainda falou, não, deixa porque eu não... já passou, já me deu nota e eu não quero bater de frente com o professor. Então, beleza. Então vamos lá. Tudo alinhado à esquerda. Ó, isso daqui já não existe mais, tá? Quando você põe aqui uma URL. Então, por exemplo, disponível em, aí vem aqui com a URL, aí vem aqui, acesso em, a data, o mês abreviado e o ano, e ponto final. Esse símbolo aqui, esqueci o nome, vou chamar de maior e menor, ele não existe mais pela BNT nova, tá? Na BNT antiga ele existia. Então vamos ver, que mais? Aqui, ó. Os autores, tudo com sobrenome por extenso, parece que ele fez isso em todos. Às vezes o que eu pego trabalho é assim, ora tá por extenso, ora tá abreviado, então tem que ser um padrão, tá? O segredo da BNT é padronizar. Se você fez de um jeito, tá dentro da norma, você tem que fazer daquele jeito no trabalho inteiro. Porque a norma ela não é muito clara. Um exemplo prático, o que não existe na norma e que eu poderia ora fazer de um jeito, ora fazer de outro, e estaria errado? Vamos ver se alguém me dá um exemplo. Escreva nos comentários, se você souber, um exemplo de alguma coisa que não esteja nas normas e que ora eu poderia fazer de um jeito, ora eu poderia fazer de outro. E daí, lógico, ficaria errado, né? Porque você tem que padronizar todo o trabalho. Um exemplo que eu dou aqui, espaçamento de primeira linha. Esse espaço aqui, ó. A BNT não fala nada sobre ele. Ela só fala que tem que existir. Agora, qual é o espaço? Cada faculdade usa o seu. Eu, como padrão, costumo usar 1.25 ou 1,5, tá? É os padrões mais usados. Mas tem faculdade que às vezes pede 3 centímetros, tá? Tem faculdade aqui da minha cidade, de Londrina, que é 3 centímetros. Então o ideal é sempre olhe o manual da faculdade, beleza? Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para o conhecimento de vocês. Toda semana, se Deus quiser, eu vou estar lançando um vídeo novo, com novidades também. E em breve eu vou lançar um curso para quem tem interesse em escolher o tema do trabalho. Porque isso é uma coisa que me procuram muito. E se você não escolher um tema bem escolhido no início, é a mesma coisa que pedir para construir uma casa sem ter uma planta da casa, né? Ó, engenheiro, eu quero que você, ou melhor, pedreiro, né? Eu quero que você construa uma casa. Ele vai perguntar, mas do quê? Quantos quartos? Vai ter um andar só? O que vai ter que fazer na casa? E você não sabe. Então, se você não tem um tema bem definido, com base em materiais existentes, né? Porque ele tem que ser um tema viável, você já começa errado o trabalho. E eu já peguei diversos trabalhos aqui de clientes meus que chegam com um tema aqui que eu falo, olha, impossível, não tem como desenvolver, tá? E daí por N razões, tá? E daí eu vou explicar tudo isso no vídeo. Então, pessoal, se inscreva no canal, dê um like, um joinha e tamo junto.